turma da Melhora! Como é que vocês estão? Poxa vida, já tava com saudade de vocês, hein? Semana passada a gente não se encontrou, né? A gente tava uma semana de uma semana de luto aqui no estúdio da reabilitação funcional. Mas enfim, vamos seguir, não vamos falar disso, vamos falar do que interessa, vamos falar das suas dores, vamos falar de como você pode melhorar. Me conta aí, como é que foi esse tempo sem a gente se ver? Você conseguiu continuar melhorando? Você conseguiu estar sempre melhor dia após dia, sempre melhor do que ontem, pior do que amanhã? Bom, eu sinceramente espero que sim. E hoje eu tô aqui pra gente falar de uma outra coisa, de um outro assunto, de mais um tema de dor. Bom, hoje a gente vai falar sobre dores de origem neural. O que isso quer dizer, Bruno? Calma, você já sabe. A ideia daqui é deixar tudo em português para você, tudo fácil para que você consiga melhorar e melhorar a cada dia. Então, calma que eu vou te explicar tudo isso. Bom, vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala de dor, é uma dor, ponto. E essa dor sempre vai ter da onde ela vem. Ou seja, o que está causando dor? O que está desequilibrando o sistema que está gerando dor? O que está gerando a sobrecarga que a gente tanto fala, certo? Se tem dor é porque tem alguma sobrecarga. Então, da onde vem isso? Isso pode vir de diversos lugares do corpo. Um desses lugares é do nervo, certo? Então, para isso, eu preciso contextualizar isso aqui para você. O que é um nervo? Bom, nervo são, digamos, é o fio que conduz informação dentro do nosso corpo. Então, a gente tem nosso sistema nervoso central, certo? E desse sistema nervoso central vão saindo nervos que vão para todo lugar do nosso corpo, vão para os braços, para as pernas, vão para os órgãos, vão para onde tiver que ir, para levar a informação do nosso sistema nervoso central até a periferia e vice-versa, trazer informações lá da periferia até o nosso sistema nervoso central. Então, o nervo nada mais é do que um fio que conecta as coisas uma na outra, levando informação. Então, imagina assim, imagina um fio, imagina um interruptor e a lâmpada, certo? O nervo seria o fio que conecta o interruptor na lâmpada, para que quando a gente aciona o interruptor, a lâmpada acenda, certo? Então vai conectar o nosso sistema nervoso central na periferia, na onde tiver que ser, nas extremidades. Para isso a gente tem o nervo. Então, de novo, o nervo é o fio que conduz as informações, certo? Bem, então toda informação de eu quero movimentar o meu dedinho, essa informação vai sair do meu sistema nervoso central, vai caminhar até o músculo responsável por movimentar o meu dedinho, sempre através dos nervos. E também para cima, ou seja, você acordou de manhã ainda meio sonâmbulo, meio com sono, e aí você chutou o pé da cama. Bom, essa informação de dor lá do dedinho do pé vai chegar até o nosso sistema nervoso central, sempre caminhando por nervos. Então, nervo é o fio que conduz as informações dentro do nosso corpo. Agora que isso ficou claro para você, que você já entendeu isso, que seria uma dor de origem do nervo, ou seja, uma dor neural. Bem, seria uma dor que desencadeou por algum processo acontecendo dentro desse nervo, acontecendo dentro desse fio, certo? Então, nervo dói por dois motivos, por um ou por outro, na verdade, por um desses dois motivos. O motivo número um é o seguinte: em algum lugar desse trajeto, desse caminho que ele vai fazendo, ele está sendo esmagado, comprimido, certo? Então, voltando para a analogia da lâmpada e do interruptor, o nervo, então, é como se fosse o fio que está conectando no outro. Em algum lugar do trajeto, o conduíte dobrou e está esmagando esse fio. Então, em algum lugar, esse nervo está sendo esmagado e isso pode causar dor. Outro motivo que pode gerar dor de origem neural é se esse nervo ele foi estirado, certo? Por quê? O nervo não tem capacidade elástica, a gente não consegue alongar nervo. E aí já cai em alguma coisa. Eu te fiz um convite ontem para estar aqui, né, nessa aula de hoje, te falando, será que alongar é bom ou ruim? Bom, já começa a entender que não é exatamente o mais indicado se o nervo não tem capacidade elástica. Mas isso são
é um assunto para daqui a pouquinho. Primeiro você vai entender exatamente o que causa a dor. Então, ou porque está sendo comprimido, ou porque ele está sendo estirado, certo? Uma das duas coisas aconteceu e por isso você tem dor de origem neural, uma dor que começa, que acontece, que desencadeia por conta de nervo. Bem, sintomas. Os sintomas das duas são a mesma coisa. Então, a dor de origem neural vai ter o mesmo sintoma, independente do que está causando, seja a compressão ou seja o estiramento desse nervo, certo? Principais sintomas: você vai sentir choques, você pode sentir um choque que desce pelo braço. Sabe quando você bate o cotovelo, bate o cantinho assim do cotovelo, puf, dá um choque que vai pela mão toda? É aquilo que você sente, um choque. Por que dá choque quando você bate o cotovelo? Porque o nervo que desce para o braço, ele passa muito superficial aqui no cotovelo. Então tem pouca camada de músculo por cima dele. Então quando a gente bate, às vezes a gente bate certinho em cima do nervo. Bateu em cima do nervo, ele vai dar os sintomas dele. E aí você sente aquele choque que desce, que corre pelo braço todo, certo? Imagina você sentir aquilo o tempo todo, diariamente. Pois é, isso é uma dor de origem neural. Mais intensidade, menos intensidade, isso vai variar. Mas é aquilo que você sente. Então, uma dor em choque, uma dor em formigamento. Sabe quando parece que está formigando a perna, formigando o braço? Pois é, pode ser um sintoma de dor de origem neural. Então, você vai ter choques, formigamentos e pode, inclusive, ter dormência. Por que você pode ter dormência? Porque se esse nervo agora está em sobrecarga, esse nervo agora está sofrendo com alguma coisa, seja com o estiramento, ou seja com a compressão, agora ele não consegue mandar a informação correta e também não consegue trazer informação correta. Então é um membro que vai ficar meio dormente, está meio dormente a minha mão, meio dormente a minha perna, enfim, é uma dor que pode ser de origem neural, certo? Então, uma dessas três, ou até mesmo as três coisas pode estar acontecendo. Você pode estar sentindo choque, formigamento, dormência. Eventualmente, também você pode, se isso estiver num grau maior, você pode ter, inclusive, diminuição da força, porque, de novo, não chega a informação correta para o músculo, então ele não consegue gerar aquela força completa, e aí você também tem diminuição da força. Também é um sintoma de dor de origem neural, certo? Mas o choque e o formigamento são os clássicos, certo? E o choque se você está tendo choques, é grande a chance de você estar com uma dor de origem neural. Formigamento também pode acontecer por coisas vasculares, ou seja, não está chegando sangue direito no local, ou o sangue não está conseguindo retornar direito no local. Isso também pode dar algum formigamento, pode sentir a perna pesada e tal, então você pode confundir. Mas choque é muito clássico. Formigamento também é bastante clássico. Mas, de novo, formigamento também pode ser por conta de circulação. Você já passou por aquela situação que você dormiu de uma posição meio errada ali, você meio que dorme em cima do braço? Bom, o que acontece? Quando você dorme em cima do braço, o sangue agora ele vai até a extremidade, mas ele não consegue retornar. Isso tem uma série de fatores pelo qual isso acontece e outro dia a gente fala sobre isso, tá? Mas o sangue tem mais facilidade em ir e mais dificuldade em retornar. E aí ele começa a acumular sangue ali. E chega uma hora que isso começa a acumular tanto que chega a dar dor e essa dor te acorda. Na hora que você acorda, esse braço, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, vai estar meio dormente, vai estar meio formigando. Mas isso é por conta da circulação que não está correta. Então, pode se confundir. Mas o choque, se tiver com choques, é grande a chance disso estar acontecendo, certo? Grande a chance. Então, voltando, resumindo, choques, formigamento, dormência e até mesmo uma perda, uma diminuição da força são sintomas de que você está sofrendo com alguma coisa, alguma dor de origem neural. Beleza? Então agora você já entendeu o que é um nervo e o que é uma dor de origem neural. Será que eu estou com isso? Bom, agora ficou fácil. Agora você já consegue diferenciar uma coisa da outra e entender. Desconfio que isso realmente esteja acontecendo comigo. Ou não, o que está acontecendo comigo não é isso, certo? Entendido isso, a gente vai avançar. Vamos para o próximo tópico, para o próximo degrau dessa aula de hoje. Bom, então eu te contei que essa dor tem origem ou por compressão ou por estiramento. Bem, agora se comporta diferente. Como que a gente sabe se esse nervo
está sendo comprimido ou se ele foi estirado. Pela posição em que te gera mais dor ou mais alívio, certo? Então imagina assim, imagina que você está sofrendo com uma dor de origem neural que desce para sua perna direita, certo? Então você está sentindo aquele choque, sentindo uma famosa dor no ciático. Bruno, dor no ciático? Sim, o ciático ele é um nervo. Então, se você tem crise de ciático, você tem dores neurais, certo? Então, o ciático, ele sai lá da coluna e percorre pela parte de trás da perna, chegando até lá no pé. Então, você pode ter uma dor, esses dos sintomas que a gente conversou, que desce pela perna toda, ou que para pela metade, que tem algum pedaço só dessa perna. Isso pode acontecer, não é uma regra, certo? Mas uma dor que desce pela perna toda, com choque, formigamento, poxa vida, provavelmente essa dor é de origem neural. Agora, como que eu sei se essa dor tem origem porque tem alguma coisa apertando meu nervo ou porque esse nervo está sensibilizado, esse nervo está estirado? Bom, tem uma maneira que é muito simples de você entender isso, muito simples mesmo. Entenda o seguinte, imagina nosso exemplo aqui de novo, essa dor está descendo pela sua perna direita, certo? Qual a posição que te piora? Qual a posição que te melhora? Vou deixar isso mais claro, eu sei que está meio abstrato. Imagina que você está em pé e em pé, uma posição que te alivia é ficar o seguinte, é você ficar levemente inclinado para a sua esquerda. Então você está com uma dor do lado direito e você vai ficar levemente inclinado para a sua esquerda. Essa posição parece que te relaxa, te alivia, te diminui o sintoma, diminui o choque, diminui essa dor que você está sentindo. Bem, se você está com uma dor do lado direito e inclinar para o lado esquerdo te alivia, muito provavelmente você está com uma compressão desse nervo, certo? Por que isso? Imagina só, os nervos, tanto o ciático ou qualquer outro nervo, eles têm origem na nossa coluna, tá bom? E ele vai ter origem, então, a gente vai ter o ciático para a direita e outro ciático para a esquerda, beleza? Então imagina só, imagina que aqui está uma vértebra, assim, e aqui tem outra vértebra da sua coluna. E aí essa vértebra, algo aconteceu que fez isso com ela. Então ela tirou da posição correta e diminuiu esse espaço entre uma vértebra e outra para o lado direito. Imagina o que vai acontecer com o nervo que está saindo daqui. Ele vai começar a ser esmagado, certo? E aí você vai começar a ter os sintomas de uma dor de origem neural que vai descer para a sua perna direita, no caso. Se você, com essa posição aqui, inclina para a esquerda, você vai gerar alguma abertura de espaço aqui. E isso então vai te aliviar os sintomas. Então, muito provavelmente você está com uma dor de origem neural por compressão, certo? Vamos dar outro exemplo aqui, vamos falar do braço agora. Todos os nervos que vêm aqui para o nosso braço, eles nascem do pescoço. Então, se você está com esses sintomas vindo para o braço, e aí você pega a cabeça e quando você inclina para o lado oposto, isso te alivia, muito provavelmente tem uma compressão acontecendo aqui. Quando você inclina para o lado oposto, você alivia essa compressão e tende a aliviar os seus sintomas, certo? Então, um jeito simples e fácil de você entender o que é que está acontecendo ali, tá bom? Está sendo comprimido normalmente, na grande maioria dos casos. Bruno, como assim na grande maioria dos casos? Não é sempre? Claro que não. O corpo humano não é uma ciência perfeitamente exata, mas na grande maioria dos casos é assim que acontece, quando a gente alivia, quando a gente abre espaço e essa dor alivia, muito provavelmente ela está sendo comprimida, esse nervo está sendo comprimido em algum lugar. Então, no exemplo lá da lâmpada, em algum lugar esse conduíte está dobrado e esmagando o nervo, esmagando o fio que passa por dentro desse conduíte, certo? Mas, Bruno, e se for o contrário disso? E se eu tô com uma dor que desce aqui pro meu braço direito, um formigamento, um choque aqui, tudo aqueles sintomas que você já me explicou que pode ser de origem neural, mas quando eu inclino pro outro lado, piora muito. Nossa, parece que aumenta muito a dor. E quando eu inclino pro lado do braço dolorido, do braço em questão, isso parece que me alivia. Então a posição mais confortável para mim é ficar mais aqui nessa posição assim. Isso me alivia. Bom, muito provavelmente agora está acontecendo o oposto,
Se quando você inclina para o lado dolorido, isso te alivia, é porque provavelmente esse nervo agora ele foi estirado e ele está sofrendo um processo de estiramento, como se tivesse alguém puxando esse nervo. Quando você inclina tudo, você aproxima tudo um mais do outro. Então você tira essa sobrecarga, você alivia um pouco desse estresse em cima do nervo, certo? E aí então a gente pode deduzir que existe uma chance enorme de agora esse nervo estar sendo estirado. E a partir de agora a gente não vai usar mais o termo estirado. A gente vai falar assim, esse nervo está sendo comprimido ou esse nervo está sendo sensibilizado. Esse estiramento a gente vai chamar de, esse nervo ficou sensibilizado. Digamos, muito sensível. Você vai entender o porquê disso já já, quando a gente for para o próximo degrau, certo? Então, só recapitulando. Agora você já sabe o que é um nervo, você já também sabe o que é uma dor de origem neural e você já conseguiu entender que existem duas maneiras desse nervo doer, ou porque ele está sendo comprimido ou porque ele está sendo estirado. E agora você já conseguiu também um teste simples para conseguir entender a maior probabilidade dele, ele está sendo comprimido ou está sendo estirado. Então, já falamos 4 coisas nesse caminho aí, certo? E a gente vai chegar obviamente, a gente vai tentar chegar no alívio desses seus sintomas aí, a gente vai tentar tirar essa dor de alguma maneira, certo? Bem, então, o que a gente precisa falar agora? Você já entendeu tudo isso. Então, quando o nervo está sendo comprimido, o que a gente precisa é aliviar essa compressão. Agora, se esse nervo está sendo sensibilizado, o que a gente precisa é tirar essa sensibilização do nervo, ou seja, a gente precisa dessensibilizar esse nervo, beleza? Comigo até aqui, certo? Então, tem duas maneiras, ou porque está sendo comprimido, ou porque está sendo sensibilizado, e a gente precisa ou descomprimir ou dessensibilizar. Como que a gente faz para descomprimir? Bom, eu preciso que você preste muita atenção nisso, certo? Na grande maioria das vezes, se você conseguiu identificar e conseguiu realmente bater o martelo, olha, eu tenho certeza que quando esse nervo está sendo comprimido, porque quando eu ponho para o lado contralateral alivia muito, quando eu ponho para o lado que está dolorido isso piora muito a minha dor, poxa, esse nervo realmente está sendo comprimido. O que a gente precisa então é tirar essa compressão do nervo. Nesse momento, e somente nesse momento, se você gerar algum estímulo de alongamento, pode ser que isso te ajude, certo? De novo, pode ser, não é uma ciência exata. Então você precisa monitorar isso com muito afinco. Se você começou a alongar e piorou seu sintoma, para, porque você pode piorar a sua dor. Então, a gente precisa tirar a compressão disso. Como que a gente faz isso? A técnica mais eficaz, a maneira mais eficaz é procurando, sim, um profissional da sua confiança que consiga te ajudar, te fazer uma boa avaliação para identificar isso. E aí, uma boa avaliação requer entender que realmente se ele está sendo comprimido ou sensibilizado e exatamente aonde ele está sendo comprimido. Então, se esse nervo está sendo comprimido lá na raiz dele, ou seja, lá na hora que ele nasce da coluna, é durante o trajeto dele, porque tem algum músculo que está muito contraído, e aí esse nervo passa aqui, quando esse músculo está muito contraído, está esmagando esse nervo, e aí está gerando a compressão. Então, o ideal é identificar, primeiro, se ele está sendo comprimido ou não, e se ele estiver sendo comprimido, aonde ele está sendo comprimido. Porque uma vez que identifica aonde ele está sendo comprimido, é muito mais fácil você aliviar. Então, por exemplo, se essa compressão for, se realmente estiver acontecendo uma compressão, se essa compressão for de origem de um músculo que estiver muito contraído, esmagando esse nervo, e você gerar um alongamento desse músculo, o alongamento pode relaxar essa musculatura. E isso vai te ajudar muito. Ou você coloca, de repente, uma compressa quente, a compressa quente e o calor úmido, a gente já falou sobre isso aqui, quente, frio, quando usar um, quando usar outro. Se a gente não falou, a gente vai falar, mas acredito que eu já falei isso para você. Então, uma compressa quente ajuda a relaxar a musculatura, isso vai ajudar então a tirar essa tensão do músculo, portanto vai aliviar essa compressão que ele está gerando em cima do nervo, certo? Então, é muito importante entender da onde vem essa compressão. Está acontecendo a compressão? Beleza. Da onde vem essa compressão?
tá de tal lugar. Então a gente consegue colocar a técnica mais eficaz, a técnica mais assertiva para aquilo, certo? Agora, se essa compressão estiver vindo lá da raiz do nervo, ou seja, por um mau posicionamento da vértebra, como eu te digo, como eu usei de exemplo lá no começo, nem sempre o alongar vai ser eficaz, porque o alongamento não vai mudar a posição da vértebra, certo? Então não é que ele vai piorar, porque a compressão está acontecendo, então não é porque alongar que vai piorar, mas também o alongamento não vai aliviar isso. Então você precisa identificar por que isso aqui está acontecendo, por que essa vértebra está nessa posição. E aí sim, você vem e corrige isso com as técnicas que você quiser usar, com acupuntura, com as técnicas de osteopatia, das quais eu sou suspeito para falar, sou fã disso, né? Você já sabe disso. Enfim, tem algumas técnicas para isso, certo? Bom, dito isso, agora eu vou falar o oposto disso, e aí eu preciso que você tome muito cuidado, muita atenção com isso. Bruno, e se eu identifiquei que não é uma compressão? E se eu identifiquei que eu estou com uma sensibilização do meu nervo? Se você alongar esse nervo, você vai piorar muito o sintoma. Então, se você colocar alongamento em um nervo que está sensibilizado, você piora muito o sintoma. Por que isso acontece? Porque o nervo não tem capacidade elástica. Então, o músculo, ele tem sim. A gente consegue contrair, relaxar e alongar esse músculo. O nervo a gente não consegue. Como que o nervo se comporta, então? Imagina uma sanfona, certo? Então, tem uma parte rígida da sanfona ali do teclado, os botões de um lado, botões do outro, e entre uma parte e outra tem o fole da sanfona, certo? Que é um tecido, não sei exatamente o que é aquilo, se é um papel X, mas aquilo fica todo enrugadinho, certo? Fica todo dobradinho. O nervo se comporta da mesma maneira. Ele fica todo enrugadinho. Então, quando a gente vai movimentar o braço, ele vai se soltando, vai tirando essas dobraduras para um lado, volta, tira as dobraduras para um lado, volta, tira as dobraduras para os dois lados e volta, como uma sanfona, que a gente puxa de um lado, ela abre e volta, a gente puxa para o outro lado, ela também abre e volta. Você pode puxar inclusive os dois lados ao mesmo tempo, ela vai abrir os dois lados e você tem que voltar. Mas o fole da sanfona não tem capacidade elástica, ele só está enrugadinho e você desenruga para o lado, desenruga para o outro, certo? Então o nervo ele se comporta da mesma maneira, mas ele não tem capacidade elástica. Se você pegar a sanfona e puxar, abrir completamente o fole da sanfona e continuar puxando, vai rasgar o fole da sanfona, certo? Por quê? Porque aquilo não tem uma capacidade elástica. É a mesma coisa que acontece com o nervo. Ele foi desenrugando até a hora que chegou no limite e você mesmo assim ainda continuou forçando. E aí então você gerou aquele estiramento do nervo e aí por conta disso ele ficou sensível demais, está com uma hipersensibilidade no nervo. E aí isso vai te causar os mesmos sintomas: choque, formigamento, dormência, perna pesada, eventualmente perda da força, tudo aquilo que a gente conversou lá no começo. Os sintomas são os mesmos, mas a causa é diferente. O que a gente precisa então? Se você alongar nessa maneira, você já está sensível demais por conta do estiramento. Você vai colocar esse nervo em posição de alongamento e puxar isso mais, você vai piorar muito seus sintomas. Então, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, porque você vai piorar os seus sintomas. O que você precisa fazer então? Técnicas de dessensibilização desse nervo, certo? Como que a gente faz isso? Dentro da osteopatia, a gente usa o que a gente chama de mobilização neural. Como que eu vou te explicar isso? Imagina de novo o nosso exemplo da lâmpada e do interruptor. Então imagina que eu vou lá na lâmpada e pego o fio, pego a pontinha do fio. E você vai lá no interruptor e pega a outra pontinha do fio. E aí eu puxo o fio para um lado, você puxa o fio para o outro. Eu para um lado, você para o outro. Eu para um lado, você para o outro. Eu para um lado, você para o outro. O que vai acontecer então? Esse fio agora ele vai ficar deslizando dentro do conduíte. Lembra, ele não tem capacidade elástica. Quando eu puxo, você solta. Quando você puxa, eu solto. E aí agora esse nervo vai ficar então deslizando lá dentro do conduíte. Deslizando lá dentro do conduíte. Certo? Conseguiu visualizar essa cena na sua cabeça? É assim que a gente dessensibiliza um nervo.
o nervo tem uma bainha, uma membrana que envolve esse nervo. O que a gente precisa, então? Gerar com que tenha movimento internamente. Então, é como se a dobradura do nervo ficasse basicamente onde está. E o nervo lá fora, a pelezinha do nervo fica onde está. E o nervo lá dentro começa a se movimentar. Para dentro, para fora, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, o fato dele andar para lá e para cá, tem um líquido ali que lubrifica e que faz a nutrição desse nervo. Conforme a gente vai movimentando, a gente vai aumentando a nutrição desse nervo e a gente vai melhorando a lubrificação desse nervo. E dessa maneira a gente consegue tirar, a gente consegue diminuir a sensibilidade desse nervo. É assim que a gente gera uma dessensibilização desse nervo. Certo? Bom, Bruno, beleza, entendi. Eu já entendi tudo. Eu entendi o que é um nervo, eu entendi o que é uma dor de origem neural, eu entendi também que os sintomas de uma dor de origem neural, eu entendi que isso é causado por ou uma compressão, uma sensibilização, eu agora já sei diferenciar uma da outra, eu já sei que em determinados momentos um alongamento vai ser legal e outro momento o alongamento não vai ser legal. O que eu não entendi ainda, beleza. O que eu faço, então, para gerar esse movimento interno lá do meu nervo para eu dessensibilizar? Se eu tiver com a compressão e alongar, talvez vai melhorar. Mas e se eu não tiver? Se eu tiver só com a sensibilização do meu nervo? Como que eu faço, então, para melhorar isso? Bom, isso não é tão simples como parece. Então eu vou tentar contextualizar isso para você. Mas, de novo, sentiu qualquer aumento do sintoma, porque pode ser que você esteja fazendo errado, você vai piorar o seu quadro. Então procura ajuda no profissional, essa é a melhor coisa que você faz, tá certo? Mas agora você já sabe se ele está seguindo pelo caminho correto ou não, você já entendeu tudo isso, tá bom? Mas eu vou te ensinar uma técnica que você vai fazer e você vai ver se você testa e vê se isso vai melhorar ou vai piorar o seu quadro, tá certo? Então, isso só vai funcionar sobre a sensibilização do nervo, beleza? Você vai sentar em algum lugar, de preferência em algum lugar que seja alto para você, de maneira que você não alcance o chão. Se você não tiver esse lugar, tá tudo bem, tá tudo certo, vai alcançando o chão mesmo, não tem problema. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma perna, se você estiver alcançando o chão, você vai levantar uma perna só. Se você tiver um lugar seguro, que você não vai cair, que fica as duas pernas penduradas, melhor ainda, aí você vai levantar as duas pernas do chão. E aí o que você vai fazer? Você vai inclinar o seu tronco para frente, mas na mesma posição, na mesma intensidade, no mesmo momento em que você inclina o tronco para frente, você vai dobrar os seus joelhos. Levanta o tronco esticando a perna, dobra o tronco, dobrando o joelho. Estica a perna, o tronco. Por que você faz isso? Porque lembra que eu peguei o fio de um lado, você pegou do outro, e a gente quer deslizar o fio dentro do conduíte. É isso que a gente quer fazer com o nervo. Então, quando você estica a perna, você vai sentir um certo alongamento de trás da perna. E aí, então, você põe o tronco em pé. Quando você levar o tronco para frente, esse alongamento vai aumentar, ou seja, você está aumentando a carga em cima do nervo. E é por isso que você vai dobrar a perna para aliviar a carga com a perna. Então, tronco para frente, dobra a perna. Já o tronco para trás, estica a perna. E aí você fica movimentando o nervo dentro da bainha que recobre ele. Bruno, quantas vezes eu faço isso? Vai fazer 10 vezes. Vai dar uma boa descansada de pelo menos 1 minuto. Vai fazer mais 10 vezes. Uma ótima descansada de novo de pelo menos mais 1 minuto. E uma terceira vez. Não precisa fazer a quarta, a quinta e a sexta. Por quê? Porque o que tiver que te melhorado vai melhorar com isso. Se você não melhorar, é chover no molhado. Vai molhar o que já está molhado. O que tiver que ter melhorado vai melhorar. O que não tiver de melhorado, não adianta você fazer mais vezes que não vai ter grandes efeitos, tá certo? Então, 3 vezes de 10, no outro dia mais 3 de 10, no outro dia mais 3 de 10, você até pode fazer 2 vezes no dia, de manhã e lá no final do dia. Até é legal, mas muitas vezes não vai ter efeito e talvez até comece até ter pioras do quadro, certo? Então, se você identificou que está com uma compressão, entra com alongamento, mas não deixe isso piorar, porque se piorar, porque você pode estar piorando o quadro. Identificou que está com uma sensibilização? Usa essa técnica que eu te falei. E, de novo, estiver melhorando, segue. Se não estiver melhorando, para. E aí, se você não estiver conseguindo melhorar com isso, procura ajuda do seu fisioterapeuta de confiança. Se estiver aqui perto, vem aqui que vai ser um prazer conseguir ajudar você.
Tá certo? Entendido tudo isso, agora que você já entendeu tudo isso, mais uma missão cumprida. Você já entendeu tudo que você precisa entender sobre dores de origem neural e o que fazer para se livrar dela, tá certo? Vou te pedir para já dar aquele like aqui, porque quando você dá aquele like, o próprio YouTube entende que que esse conteúdo ajudou as pessoas e vai jogar isso para mais pessoas. Então você já sabe, minha função, meu papel é gerar um conteúdo de qualidade para você, te ajudar, e a sua missão é me ajudar a chegar em mais pessoas. Então já pega esse link aqui, coloca no grupo da família, manda para todo mundo que você sabe que tem dores, que sofre com isso, crise de ciático e parecidos com isso. Manda para essa galera, vamos tentar ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Compartilha isso aqui. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver nos próximas lives, ou se de repente você ficou com alguma dúvida, deixa aquele comentário que eu vou tentar te sanar todas as dúvidas que forem deixadas aqui. Beleza? A gente se vê em breve. Lembrando sempre, melhor do que ontem e pior do que amanhã, eu te vejo na sua cura.